Estamos ao vivo, aguardando o Ricardo voltar. Vamos lá, Ricardo, entra na live aí. Aí, ó. Biló é nosso... Que alegria, olha só, tem audiência do Luiz Gustavo, do Biló, gente, que coisa boa. Eu te assisti tantas vezes na Globo, na Record, e agora você que está me assistindo, Biló, que coisa maravilhosa. Tá certo? Vou aguardar o Ricardo. Olha lá, o Ricardo tá espertinho, já pediu para entrar. Boa, tá vendo? Agora a gente já pode falar mais 50 minutos, Ricardo. É Naquela muito, primeira né? live, só para você ter uma noção, porque fica aparecendo assim pra gente. Não, agora tem 9 pessoas nos assistindo. Aí na outra ficava em média 15, 16, 13. Ao todo, tiveram mais de 100 pessoas que passaram, que entraram na nossa sala, deram uma bisbilhotada e saíram. Então, a abrangência é bem legal aqui. Queria agradecer aqui o nosso prestígio, professor Emerson, tá aí também, os vários alunos do Ricardo. Tá bem legal, Ricardo. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo aqui. Conta pra gente um pouquinho aí sobre como que está sendo a vida aí em Portugal. Vocês estão em quarentena também. Tem decretos municipais, estaduais para fechar o comércio. Aqui em Belo Horizonte, não sei se você acompanha o noticiário daqui, as lojas americanas foram fechadas no centro de Belo Horizonte hoje, sabe? Coisa inédita, assim, uma loja grande, né? Aí o Calil falou que é para fechar e fechou mesmo, a Guarda Municipal travou. Ontem o promotor Rodrigo Storino aqui na nossa live estava falando sobre essas inconstitucionalidades, que muito prefeito está assumindo uma postura que é inconstitucional, fechamento de fronteiras municipais, restringindo o direito de ir e vir das pessoas. Então, enfim, Ricardo, a gente tem, diante desse coronavírus, como você muito bem disse no início, nós temos uma insegurança jurídica muito grande. E no direito a gente tem dois tipos de direito, que é um direito coletivo, que é um direito de todos, um direito difuso, né, que isso engloba todos os direitos do artigo 6º da Constituição, que é o direito à saúde, direito à liberdade, segurança, habitação, entre outros, que é esse direito coletivo, e o direito fundamental, o direito individual, sobretudo previsto no artigo 5º da Constituição. Só que em Portugal a gente não conhece nada. Eu queria que você me falasse também. Você já me adiantou um fato aí que eu acho que é interessante para todo mundo que está assistindo, sobre o direito do consumidor, que é um direito difuso também, que por conta do direito do consumidor, que nós temos hoje as ações civis públicas, né, as ações coletivas, que vão pleitear outros tantos direitos coletivos, entre eles o da saúde, mas em termos... para mim é um pouco incoerente um país que é social-democrata e, ao mesmo tempo, os direitos coletivos não são tão desenvolvidos quanto aqui no Brasil, né? E aí casa isso daí, esse link do direito coletivo individual e o Covid-19 aí para a gente. Bom, Thiago, primeiro eu quero agradecer a turma que está entrando aí. Eu estou vendo o Leandro também lá do Santa Cruz de Belo Horizonte, Leandro, gente sabe? boa. Eu vi que tem alunos, professores, Luiz Gustavo e muita gente. Eu acho que isso aí é muito interessante mesmo, né? Saber um André pouquinho mais Schiara, do aqui, é nosso irmão, Ricardo, tá André aí, ó. Esquerda aí. Aí, parabéns, o André Isso. entrando aí. O Igor, Bom, Jean, meus alunos, maravilha, gente. Vamos lá. Se tiver muito pergunta, faça interessante. pergunta para o Ricardo aí também, gente. Né? Ele está tranquilo lá na quarentena dele, vamos encher ele de perguntas. Mas você está tranquilo, mas já está ficando tarde aí já, né? Já são 10 e 10 para as 10. 9h53 já, 10 para as 10 aí. 10 para as 10. Mas tá tranquilo, o tempo aqui tá bom, tá fazendo 12 graus, né? Tá bem, tão friozinho, mas dentro de casa é tranquilo, porque aqui os vidros das casas são vidros duplos, né? E tem um sistema de aquecimento, não sei se dá para ver aqui um pouquinho, tem uma lareira aqui atrás, que não é bem nem uma lareira, é um recuperador de calor que eles falam aqui. Você coloca a lenha lá dentro, fecha aquilo ali, e tem muitas casas aqui em Portugal, tem isso, e aí o ar quente ele sai por dentro da casa, ele distribui para a casa toda, né? É um sistema barato, inclusive, de aquecimento.
Eu estou falando de aquecimento, vou pegar esse gancho para dizer o seguinte: Portugal também tem problemas com relação a isso, e muitas pessoas idosas morrem de frio aqui dentro, porque a energia, como ele disse, é cara. Eles não têm condições de colocar um sistema de aquecimento adequado para as residências, que custa caro, na faixa de... Você colocar uma bomba de calor, que nós falamos aqui, está na faixa de 10 mil euros, né? E para você aquecer a casa, que é mais barato. Então, muita gente, de fato, morre aqui, sabe? Por conta de frio. Aqui tem uma perguntando que o Luiz Gustavo, fazendo uma pergunta rápida aqui, vou abarcar sobre isso. Como o Judiciário de Portugal, ele vem decidindo as questões jurídicas sobre escola e aluguel. E isso foi interessante, porque não agora... Não só escola, aluguel e direito do consumidor também, que você disse que tem essa dificuldade aí. Então, acho que é muito importante, né, as relações contratuais aí, porque eu não sei se aí tem essa diferença de caso fortuito ou força maior. Eu não sou civilista, o Luiz Gustavo ele é civilista, sabe muito melhor do que a gente, mas hoje o grande questionamento das quebras de contrato é justamente a força maior do Covid-19. Essa, inclusive, eu ainda não entrei com a ação, mas já entrei com o requerimento da Universidade do Minho para a Luíse, sabe? Obrigado. Não só eu aqui, como outras pessoas já representando os alunos, né, como advogado, na Universidade do Minho, sobre essa questão financeira, porque as aulas, elas estão sendo... Não são todas as matérias, estão sendo aulas virtuais, né? E isso está impactando realmente nos alunos. O período vai se estender para junho ou julho, provavelmente, mas eu quero dizer o seguinte: como é que funciona aqui a questão escolas, a parte jurídica, a parte técnica da questão. O governo, ele tem autoridade, tá? Cada universidade pública tem uma autoridade própria para gerir a administração de cada universidade. Mas acima das universidades existe um conselho superior, tá? Que administra isso, as universidades aqui, e os colégios públicos e privados. Veja bem, isso está incluindo universidades públicas e universidades privadas, que são pouquíssimas, como a PUC, por exemplo, ela é privada. Bom, o governo ele tem competência, tá, constitucional para tratar essa questão. Então, veja bem, o governo, com esse decreto, ele determinou que as universidades e as escolas fossem fechadas, efetivamente. Tá? Isso é um direito coletivo. Hein? O governo federal? Não é federal, é o governo da República. Que aí não tem divisão, né? Federal, estadual e municipal, não? Não, porque aqui não existe, né, federal, estadual e municipal. Aqui eles chamam de... Aqui existe o governo da República, que é o país inteiro, e existe a administração das câmaras municipais. As câmaras são as prefeituras aí no Brasil, tá certo? Não existem estados aqui, correto? Os conselhos, na verdade, por exemplo, Braga, ela abarca vários... A cidade de Braga, ela tem o seu prefeito, que na verdade é o presidente da Câmara, eles se chamam Câmara, não se chama prefeito aqui, e existem várias cidades que têm os seus presidentes das câmaras, que também está subordinado ao Conselho de Braga. E como tem vários conselhos, por exemplo, as grandes cidades, Portugal é dividido por espaços físicos, que nós podemos dizer que seriam estados, mas não são estados. Por quê? Não há uma administração central. Por exemplo, Minas Gerais tem a administração do governo de Minas, que tem uma administração central que determina uma regra própria da Constituição de competências para administrar o Estado. Não é verdade? E os prefeitos, cada um deles também. Aqui não. Aqui essa administração ela é muito pequena. O que o governo federal tem sob a tutela das câmaras municipais é muito mais do que no Brasil. Então, como é que se faz? Como é que se diz isso? Isso eu entendo que é uns resquícios do governo socialista. Tá? Há uma imposição de cima para baixo, tá, do governo central, que fica em Lisboa, obviamente, né, de determinar as regras, tá, que essas regras valem para o direito público e para o direito privado. Muito bem, sabe o que eles fizeram agora? Eles suspenderam toda execução de ação de aluguel por falta de pagamento. Está tudo suspenso no judiciário.
o judiciário não pode continuar com as ações de despejo. O governo central determinou isso. Paralisou isso, paralisou as escolas, paralisou as estradas, paralisou os pedágios, tá certo? Bloqueando tudo, praticamente, tudo do governo central. Aí você diz o seguinte, mas como é que fica a questão jurídica disso? Aí você está falando da escola também, não esquece de falar não, que você falou que o governo, e eu te interrompi, você falou que o governo central fechou todas as escolas. Todas as escolas, todas as escolas. Eu falo assim, as escolas que eu falo, públicas e privadas. Tá? Ok. E cadê o direito do consumidor em cima disso? Né? Isso é um direito coletivo. Onde é que está o direito do consumidor? Não há direito do consumidor contra essa tutela do Estado. Não há direito do consumidor. O que pode ser discutido, talvez a posteriori, é a questão das propinas, que eles chamam aqui, propinas são os pagamentos das mensalidades. Aqui se fala propina, diferentemente do Brasil, né? As mensalidades dos pagamentos das escolas se chama propina. Então, já prevendo que poderia haver uma enxurrada de ações para diminuição das propinas por conta da falta de aula, esse período todo sem aula, alunos que estão tendo aula só em audiovisual, e são poucos, não são todos os professores. Então, já propuseram os partidos ao governo central a diminuição das propinas. Tá? Inclusive, o doutor Luiz Gustavo está dizendo o seguinte, multas dos MPs já foram publicadas nesse sentido. Medidas provisórias, Ricardo, que o doutor Luiz está falando, que aqui no Brasil, diversas medidas provisórias, inclusive do ponto de vista do aluguel, é interessante saber, e se eu estiver falando bobagem aqui, doutor Luiz, você pode falar aqui. Todas as ações que foram propostas antes do dia 20 de março, elas podem continuar normalmente. Agora, aquelas ações de despejo que foram propostas após o dia 20 de março, existe uma recomendação do judiciário para que não execute o despejo dessas pessoas, ações de cobrança de aluguel, entendeu? Propostas até o dia 20 de março, enquanto perdurar o estado de emergência aqui. Pois aqui em Portugal foi mais ou menos uma coisa parecida com isso, Thiago. Eles determinaram, tá certo, mas determinou o judiciário, veja bem, isso saiu do executivo para o judiciário. Entendi. Então aqui é uma orientação do judiciário, por exemplo, vamos trazer para o nosso lado aqui do direito penal. Foi uma orientação tanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto do Tribunal de Justiça, e do próprio Supremo Tribunal Federal, acompanhando uma DPF 347, de que devemos reanalisar as prisões provisórias no país, que o nosso sistema prisional é um estado de coisa inconstitucional, etc, etc. Então, surge uma recomendação do judiciário para determinados temas, tanto do tema referente ao sistema prisional, referente agora o Ministério Público, através do PROCON, soltou uma resolução para análise do sistema do consumidor, medidas provisórias, como o doutor Luiz está falando aqui, que abarcam a situação trabalhista, só que em Portugal, pelo que você está me dizendo aí, já vem do governo federal, já falando o seguinte, olha, eu quero que o judiciário entenda dessa forma. É mais ou menos isso? Não, não é mais ou menos, é exatamente isso. Não é governo federal, na verdade é governo central, né? Porque não há uma federativa aqui, não há um pacto federativo, porque não há estados federados, na verdade é um país só, é uno, não é? Uhum. Mas houve determinação da área administrativa interferindo no judiciário, correto? Se fosse aqui no Brasil, o Bolsonaro está aí dando entrevista falando que é para terminar a quarentena, que só tem que... Quem é abaixo de 30 anos tem que estar trabalhando, abaixo de 40 anos tem que trabalhar e tudo mais. Se fosse em Portugal, aqui no Brasil, a quarentena não iria existir direito, né? Porque vem o presidente, se ele tem essa autonomia toda para determinar as coisas, aí seria completamente diferente hoje, aqui, digamos assim, né, Ricardo? Eu acho que eu penso o seguinte, no Brasil, Thiago, está havendo uma ingerência muito grande, né, dos poderes legislativos e judiciário no administrativo. Está havendo uma ingerência muito grande. Eu acho que isso aí, a meu ver, já existe várias inconstitucionalidades dessas questões que a gente vê no Brasil. Né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma
O legislativo deveria legislar, o executivo legisla, o judiciário legisla muito mais, e o pior de tudo, é a interferência direta dos poderes entre uns e os outros. Aqui não, aqui a interferência é total. É o seguinte, o poder central, ele determina, e está determinado. Agora, para determinar, veja bem, não é simples ao vedrio, né, dessa forma. Essa determinação, ela passa pelo primeiro-ministro, mas para que isso ocorra, é preciso que tenha uma votação na Assembleia Legislativa deles. E havendo a maioria, tá certo, dos parlamentares dos partidos, e aprovando aquela determinação, ou aquele decreto-lei, ou aquela lei que seja, ela é cumprida, ela é feita para se cumprir, né, a determinação do primeiro-ministro. E muitas, dependendo do tipo de legislação, vai também ao presidente, tá? Dependendo da competência. Então eu vejo isso, sinceramente, Thiago, não é bom, não vejo que isso é bom, sabe? Eu acho que Portugal, em termos de democracia, está muito atrás do Brasil. Eu acho que o Brasil está bagunçado, né? Virou uma balbúrdia, né, geral, e atrapalha o sistema democrático do Brasil, né, o brasileiro. Mas aqui em Portugal, não. As coisas funcionam melhor aqui em Portugal, por quê? Primeiro, país pequeno. Segundo, um povo pacato, como diz a minha esposa aqui, a Patrícia, cordeirinho. O povo é cordeiro, é cordeirinho, eles não brigam por nada aqui, né? Haja vista a questão do consumidor. Eu acho, inclusive, que quem quiser advogar aqui em Portugal, quiser vir para cá, uma das áreas boas aqui é o direito do consumidor. Mas nós temos um grande problema aqui em Portugal, que são pouquíssimos tribunais, Tiago. Então nós temos pouquíssimos juízes, pouquíssimos tribunais. Então você veja bem, se eu entrar com uma ação para suspender aqui o pagamento da universidade, porque eu tenho um contrato escrito para ter aula escrita presencial e as aulas não estão sendo presencial. Tá? Para eu entrar e conseguir um liminar, só para conseguir um liminar, eu vou levar 6 meses para conseguir um liminar. E para ser julgada essa ação, pode demorar 4 anos ou 5 anos. Mas Já acabou, já fez a né? universidade, já pagou tudo e ainda vou brigar lá para frente. Você está entendendo? Porque a coisa não anda. Eu penso, inclusive, que agora eu dou importância muito grande a esse Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Isso foi um avanço fenomenal no país. Fenomenal. Te digo o seguinte, conheço um pouquinho da legislação aqui da Espanha, tá? E um pouquinho da legislação da França. França, ela está muito parecida com o Brasil, porque o francês, a legislação francesa, ela permite a briga enorme do povo francês contra o governo francês. É impressionante. E o francês é um dos povos que mais brigam aqui na Europa. Tá? A França briga muito. A Espanha briga, mas se você pegar lá, é a parte lá que está querendo separar, lá de Barcelona, um pouquinho do poder central de Madrid, mas é mais Barcelona. Mas a briga mesmo, para direitos efetivamente, são em Paris, que abarca a França inteira, tá certo? Eu penso o seguinte, Tiago, que a pessoa que vem para cá para estudar, o estudante de direito, eu tenho algumas sugestões. Primeiro, eu acho que as nossas universidades são excelentes, excelentes, tá? Não sei se a maioria das pessoas sabe, os alunos sabem, os professores, meus amigos, o curso de Direito tem algumas faculdades que são de 4 anos, outras de 5 anos, e os cursos aqui na Europa, eles unificaram, sabe? Todos os cursos, e são de 3 anos, tá? São de 3 anos. Você veja bem que para você estudar um direito, para você estudar, fora a medicina, mas estudar engenharia, estudar enfermagem, estudar qualquer tipo de curso, aqui na Europa, passou a ser 3 anos. E algumas cadeiras, no caso de engenharia, eles têm um mestrado integrado. Ou seja, são 3 anos e mais 1 ano de mestrado. Já sai com mestrado aqui. Mas se você me perguntar, 3 anos é suficiente para você fazer um curso de Direito? Para você fazer um curso de Engenharia? Para você fazer um curso de Enfermagem, que seja? Né? Um curso de Odontologia? Isso eu entendo que não é uma coisa assim que abarca uma quantidade efetiva de matérias e talvez até mesmo de prática. Eu acho que é pouco tempo, sabe? Uhum. Mas as universidades daqui, elas têm um grau de ascensão em outros países muito grande, e principalmente no Brasil. Então, quem quiser fazer, por exemplo, um mestrado na Universidade de Salamanca, por exemplo, em Direito,
Coimbra, claro, fazer, nem vou falar de Oxford, nem de Manchester, nem vou falar, tá certo? Porque lá é o topo de linha, igual Harvard nos Estados Unidos, em Boston, nos Estados Unidos, não é? Que são uma das melhores do mundo. Mas nós tem grandes universidades aqui em Frankfurt, que são em Berlim, que são, assim, são reconhecidas mundialmente. Então, quem faz um mestrado ou um doutorado nessas áreas do direito, inclusive o direito é muito ligado com a Alemanha, não é? Muito ligado com a Alemanha, ele vai ter um currículo diferenciado no Brasil, tá certo? Nós sabemos que o Brasil dá muita importância àquele que estuda fora, né? Sorbonne, na França, por exemplo, é uma cidade muito conceituada. Nós temos várias. Mas o estudo em si, o estudo das universidades brasileiras, eu reporto como bom. Muito bom, Tiago. Muito bom. Pena que o próprio brasileiro, que o MEC não dá importância a isso. Talvez quem saia do Brasil e está aqui fora e que pode mensurar melhor a qualidade. Se os alunos reclamam dos professores, o professor é fraco, é isso, é aquilo, mesmo assim, se fizer uma comparação com os estudos aqui na Europa, as universidades são excelentes aí no Brasil. Tá? E eu não estou dizendo federal, porque eu não acho que a Universidade Federal no Brasil seja melhor do que as particulares, não. Pelo contrário, a federal, nesses últimos anos, esses 15 anos para cá, caiu muito por conta do sistema de governo no Brasil, todo mundo sabe, né, o que aconteceu com o país. Mas, por exemplo, você está na Universidade da Nova Serrana, na verdade tem uma faculdade da Nova Serrana, você tem certeza que tem excelentes professores na universidade, com poucos alunos dentro de sala de aula, inclusive, tá? E com todo aquele aparato... Todo o nosso corpo docente são formados por mestres e doutores, Ricardo. A gente tem nenhum especialista lá. Veja bem, então isso, Tiago, é uma questão que tem que ser levada em consideração. Agora, voltando à questão, não só do sistema aqui de Portugal, mas em termos também de aprendizado do curso de Direito, que nós estamos falando também para alunos do Direito, não é? Eu reporto como a Faculdade de Direito, para mim, uma das melhores hoje em dia, sinceramente. Fora a tecnologia de informação, TI, que aqui o recém-formado começa a ganhar com 1.600 euros, 1.600 euros no recém-formado em tecnologia de informação. Aqui em Braga, nós temos o INL, que é o Instituto de Nanotecnologia. Ele recebe gente do mundo inteiro para estudar tecnologia de informação. É pioneiro no mundo inteiro, sabe? Eu não sei se tem a universidade nos Estados Unidos que brigam pau a pau com essa universidade aqui, com esse Instituto de Nanotecnologia. Mas, fora isso, eu entendo que ainda o curso de Direito ele dá um leque muito grande para as pessoas trabalharem no direito internacional, direito público, privado, te dá oportunidade de fazer concursos para juiz, promotor, defensor, né? Para delegado de polícia, para trabalhar em bancos na área internacional, ou até mesmo daí, como direito, em contratos. É um leque infinito do direito. Portanto, eu gostaria de dizer, talvez, para os seus alunos aí, é que os alunos, eles têm que focar. Eles têm que focar e dizer o que o próprio, não sei se foi o Rodrigo que falou ontem, ou aquele menino da Polícia Federal falou, você tem que estudar. Exatamente, Max. Você tem que estudar, não tem jeito. Direito você tem que estudar. Igual medicina, você tem que estudar, tem que debruçar sobre os livros. É isso. Esquece a jurisprudência, porque, na realidade, se você vai fazer concurso, obviamente você tem que saber a jurisprudência, mas não é o mais importante. Não é. Porque muda muito, né, Ricardo? Muda muito e eu lhe digo de cadeira. Olha só, o Aender entrou na Defensoria Pública porque eu fui examinador dele. Tá certo? Ele não entrou na Defensoria Pública por causa de jurisprudência, porque ele demonstrou conhecimento básico do direito. Tá certo? Hoje, eu fico também lisonjeado com isso, fico até orgulhoso. Hoje, o defensor público geral, o Gélio Patrocínio, também foi meu examinando. Ele acompanhou a nossa live aqui do Aender. Ah, é? Pois é. Então, você veja bem, eu fico feliz com isso, não é? Eu fico feliz que na época em que eu estava na PUC, muitos alunos passaram nesse concurso da OAB de muitas questões que eu tinha colocado em sala de aula, não é verdade? E enfim, eu penso o seguinte, Thiago, a prática é importante, mas não adianta sem a teoria. Tá certo? A teoria é mais importante do que a prática para você trabalhar. Eu digo o seguinte... Em tempos medicina de legal. crise... Medicina legal, Thiago. Perdão, pode falar, Ricardo.
Medicina legal. Qual a faculdade que tem medicina legal? Eu tive medicina legal na minha época. A FANS tem. Nossos alunos, terceiro período, estão estudando com a professora Angelita, que é delegada geral lá em Nova Serrana. A gente está estudando medicina legal. E ela tem uma dificuldade enorme de passar a teoria para os alunos, porque a medicina legal ela é muito mais prática do que teórica. E os alunos do terceiro período têm essa dificuldade mesmo. E não é uma matéria fácil, não, mas na Faculdade de Nova Serrana a gente tem isso. Cumprimentar o professor Rodrigo, que está nos prestigiando aí agora. Pois é, também está de parabéns também ao professor Rodrigo, acho que ele foi 100%. Aliás, todos que falaram aí, né, Thiago? Eu acho que foram 100%. Eu acho que eu sou, assim, digamos assim, mais velho de idade, já estou com... Está no grupo de risco. Eu tô no... Eu tenho que ficar mais recluso aqui, sabe? Tem que ficar mais recluso, mas eu penso o seguinte, sabe, Thiago? Com o tempo, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, sabe? O que é mais importante nessa vida. E eu vou te dizer uma coisa aos alunos também. E eu sempre fiz isso no Tribunal do Júri e dentro da universidade. Eu sempre pautei muito pela ética, né? Muito pela ética, e principalmente deixando o orgulho de lado, sabe? Eu acho que o orgulho é uma questão que atrapalha muitas pessoas, em todos os cantos, sabe? Na vida do dia a dia, e você não ser orgulhoso, ser simples, quanto mais simples, acredito que seja melhor, sabe? Eu acho que a simplicidade, ela pode acompanhar bem o conhecimento das pessoas. A pessoa que tem um bom conhecimento, ou aqueles que conhecem muito, muitas das vezes, Thiago, falam pouco. Aliás, quando você vê que uma pessoa fala pouco e ouve mais, ela com certeza tem muito mais a oferecer do que aquela que fala muito e ouve pouco. Não é? Então, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, eu sempre procurei ser correto, né, e pautar pela simplicidade. E vou dizer mais uma palavrinha, humildade, sabe? Humildade, para mim, é fundamental em tudo que a gente possa fazer. Na amizade, como professor, eu acho que a arrogância é uma questão que atrapalha fundamentalmente, principalmente na área do magistério, né? Depois nem se fala, né? Desembargador, juiz, na arrogância, e não é só na área do judiciário, nós temos os médicos, tem muita gente que é arrogante, na realidade. Mas você não tratar as pessoas dessa forma é uma questão que você vai te enchendo assim não vou nem dizer de vaidade, de uma luz muito grande dentro da gente, sabe? E quando eu vejo pessoas que estão aí nessa live, né, e outras que eu já passei com mais de 20 anos de formado, 30 anos de formado, eu formei em 88, já perdi até a ideia, né? 88 tem quantos anos? Nem sei mais. Né? Só de tribunal do júri foram quase 20 anos. O ainda falou lá, fiz 300, 350 júris. Eu nunca fiz isso. O doutor Francisco Rogério, né, ele contava os júris que ele estava fazendo. Rogerinho, eu sinceramente não sei, talvez tenha feito aí, talvez 1000 júris, igual o Chico Preto. Né? Com certeza. Para mim isso aí é indiferente. Isso é indiferente. Eu não estou preocupado em quantos júris fiz, quando não fiz, mas preocupado em ter feito uma boa defesa. Né? Defender o meu assistido, aquela pessoa que não tem condições. Você falou daquele jogo que nós fizemos juntos a primeira vez, que você, como estagiário nosso lá da Defensoria, é de 2 mendigos. Você não se lembrou de que foi o problema entre os mendigos, que um tinha matado o outro. Mas eu me lembro. Aquilo foi por causa que o outro tinha roubado o prato de comida na Praça da Assembleia. Foi mesmo. O outro, ele foi lá à noite dormiu na rua, e um pegou o prato de comida à noite do outro. E ele foi, meteu uma martelada, pegou a tampa de bueiro, deu na cabeça do outro e matou o outro. Não é verdade? Você veja bem. São 2 direitos fundamentais. Ricardo, e deixa eu te travar rapidinho, só para te complementar a sua informação daquele júri ali. Passou, deve ter uns 2 anos, a Sala me falou que estava fazendo uma matéria, ela estava na Record ainda, aí já tem mais de 2 anos, né? Tem uns 3 anos mais ou menos, ela estava na Record fazendo uma matéria. Aí ela me contando que ela foi fazer uma matéria na Praça da Assembleia e com um mendigo que fazia crochê. E o cara era muito bom no crochê e aquilo ali rendeu pauta.
a Salo aí, ó, se eu falar mentira, o que eu tô falando dela apareceu. E o mendigo fazendo crochê e aquilo rendeu pauta para ela na televisão. E ela foi entrevistar o mendigo e tal, e achou muito, muito interessante que aquele mendigo, a habilidade dele para o crochê. E ela chegou em casa me contando, nossa, e tal, foi fazer uma matéria, aí foi na Praça da Boa Viagem, não era da Assembleia. E aí ela falou comigo assim, o mendigo era assim, assim, assado. Eu falei, como é que chamava esse mendigo? Aí o mendigo chamava Gleiton. Eu falei, Gleiton Malafaia. Ela, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, cara, esse cara foi o primeiro cara que eu defendi no plenário do Tribunal do Júri. E veja só como é que a vida é curiosa, né? E nada é por acaso, né? O sujeito a gente defendeu, ele pagou a pena dele, foi condenado, saiu e foi se destacar em outra habilidade, né, Ricardo? Interessante como é que é as coisas, né? A gente menospreza muitas pessoas que a gente passa pela vida e hoje, no momento de quarentena, a gente começa a refletir sobre tudo, né? A gente tem a possibilidade de fazer live, refletir sobre o direito, refletir sobre a vida, sobre os relacionamentos pessoais, sobre a falta, a ausência, a saudade, a dúvida, a angústia, a ansiedade. Isso tem tudo a ver com a nossa área de atuação. Nós formamos um curso que é um curso de ciências humanas, né? Isso daqui não é um curso de ciências exatas, não é um curso a gente lida com o ser humano, né? Isso é muito, muito curioso, interessante e nos faz refletir, né? Que aqui não é um cargo público, né? Não é um defensor, não é um juiz, não é um promotor, não é um advogado. São seres humanos que estão lidando com os seres humanos. Ontem eu falei isso com o Rodrigo, falei, olha, essa quarentena ela é boa até para você refletir sobre o próprio direito. Por que do regime semiaberto? Porque vem uma pandemia e coloca o sujeito numa prisão domiciliar. Aí acaba a pandemia, você tira esse sujeito e volta ele para dentro da cadeia. Entendeu? Então, é só a pandemia que coloca aquele cara na prisão domiciliar. Por que da prisão? Como é feita a prisão? Como é feita a relação do direito do consumo? Assim que acabar a pandemia, nós vamos voltar a essa briga frenética do capitalismo, da busca pelo lucro. Assim que acabar a pandemia, nós vamos voltar a essa briga frenética do patrão sobrepondo o empregado. Assim que acabar a pandemia, as empregadas domésticas não terão mais acesso a um auxílio emergencial. Assim que acabar a pandemia, essas pessoas que são trabalhadores informais, que lidam com o MEI, vai voltar tudo ao normal? Não. É uma oportunidade da gente refletir sobre tudo isso. Aí eu vejo que em Portugal e países desenvolvidos, independentemente de pandemia, já fazem essa reflexão lá de trás. Muito antes, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles já passaram por dificuldades, já passaram por quarentena, já passaram por regimes de exceção e agora eles estão colocando em prática a educação que eles tiveram há muito tempo. Você mesmo disse que para a gente, em Portugal, eles estão fazendo uma quarentena voluntária porque eles são educados. Não precisa de ninguém ir para a rua e falar, vai para casa, não. Nós vamos ficar aqui e aí a linha, a taxa, ela é a mais achatada da Europa, morrendo poucas pessoas e as pessoas estão se educando em relação a isso. Isso tudo é um senso de quê? Solidariedade. Talvez é isso que falta no Brasil, né, Ricardo? Tiago, você me fez relembrar agora, essas 2 semanas atrás, tem um amigo meu que é de Juiz de Fora, por incrível que pareça, da Rede Ferroviária Federal. Ele é amigo do meu primo lá do Joaquim Carlos Vilela, inclusive o doutor Renato Loures, Vilela Loures, que é o superintendente da Santa Casa, que até salvou o Bolsonaro, é meu primo, sabe? Primo, ele é filho da irmã da minha tia, que é casada com a minha mãe, a irmã da minha mãe. E esse moço, o senhor Eduardo, ele mora em Salamanca, mas o filho dele se casou com uma alemã, então ele foi para Hamburgo, né? Está lá agora na Alemanha. Me mandou um vídeo que eu fiquei impressionado, porque, não sei se você sabe, as carretas continuam funcionando, trabalhando nas estradas. Eles estão transportando alimentos, transportando uma série de questões básicas, de coisas básicas, né, para a Europa inteira. E na Alemanha, Tiago, nas rodovias, eu fiquei impressionado. A população colocou sacos de mantimento e água na beira da rodovia, de fora a fora. Não sei se vocês viram isso aí no Brasil. Não, tá? eu não vi. Para os caminhoneiros pararem e pegarem seus mantimentos, porque eles continuaram trabalhando nas estradas com o coronavírus, sabe? Hoje, as estradas estão ainda liberadas
as fronteiras estão liberadas para os caminhoneiros de mantimentos básicos, né? Para materiais básicos. Então eu vi vários, ele me mandou esses vídeos e eu fiquei impressionado. Eu falei, pô, na Alemanha você vê o senso de solidariedade, né? Várias, assim, mas muito mantimento e água na beirada da rodovia, né? Das rodovias. O doutor Luiz está falando que aqui no Brasil tem também. Eu não vi ainda, Luiz. Se tivesse, pode até me mandar aqui, que eu quero ver. Eu não vi. Mas isso é o senso, mas isso é uma coisa interessante. Isso aí, tinha que ser geral, né? A gente vê em lugares esporádicos, né? Aqui não tem esse senso. Eu fui daqui para o Rio de Janeiro na segunda-feira, porque eu tive que fazer uma diligência no cartório lá, e não tinha voo, Belo Horizonte, Rio. Eu fui de carro, não vi nada disso. Pelo menos 0,40, isso não acontece. Pedágio, tive que levar 1 litro de álcool em gel, que desesperado, Rio de Janeiro parado total. Isso eu não vi, mas tinha que ser geral, né, essa solidariedade. Interessante. Sim, é isso. Eu acho que isso aqui na Europa tem muito isso aqui, sabe? Eles dão muita importância à solidariedade, à ajuda humana, humanitária, né? A questão do clima também, eles dão muita importância a isso aqui na Europa toda, né? É bem diferente do Brasil, sabe, Thiago? E eu, assim, acredito que eu, assim, estou aprendendo muita coisa aqui. Te digo também que nesses 20 anos de tribunal de júri, eu aprendi muita coisa com os colegas lá, promotores. Eu posso aí enumerar não só o Chico Preto, mas o Rogerinho, Paulo Roberto, lá o Santos Romero, o próprio Marino, né? Doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga também como juiz, o Stalin, pra você ter ideia, o Fernando Stalin, eu sou amigo dele hoje, Facebook até hoje, sabe? A gente cumprimenta, ele conversa comigo, nós conversamos. Ele aposentou cedo demais, né? Ele ficou meio adoentado, se aposentou, né, como desembargador. Mas eu começo até hoje, eu aprendi muita coisa aqui no Tribunal do Júri. O RES, por exemplo, oficial de justiça do primeiro Tribunal do Júri, sabe? O Marcelo Tadeu, como também, o próprio Edson, o Marcelo Tadeu, e grandes, o Horácio Tocha também, que é um excelente defensor público do Tribunal do Júri. A gente aprende muita coisa ao longo da vida. Mas, Thiago, nada como você observar a técnica e a humildade, cara. Não tem nada parecido. Porque você defende o seu assistido, você sendo humilde. E se você dá uma, entre aspas, não vou assim citar nomes, né, de um advogado que você conhece, muito amigo nosso aí, né, que fala demais no júri, briga. Amigo seu, não é meu amigo, não. E que, aliás, ele briga demais e acaba, assim, na verdade, acaba prejudicando o assistido dele, acaba o próprio pessoa com que ele está defendendo, né, o cliente dele acaba prejudicando. E a gente não está para prejudicar, está para poder ajudar as pessoas. Né? Verdade. Eu aprendi muito isso na minha vida, sabe, Thiago? Eu torno a dizer isso porque humildade tá assim. Acho o seguinte, Thiago, o aprendizado ele é longo e vem com o tempo. A persistência, eu digo uma coisa aqui que eu costumo dizer e repito, sabe? E não, as palavras não são minhas, do Chico Xavier. Existem 3 formas de você vencer na vida. A primeira é persistência. A segunda, persistência. E a terceira também é persistência. É isso. Tudo na vida, tudo que você pensa se transforma em realidade. Na verdade, se você pensar que quer determinada coisa, aquilo vai se tornar realidade, inevitavelmente. Não é? Então, o pensamento é vida. Pensamento é vida. Você sabe disso e nós temos a comprovação disso. Né? Uhum. Com muitas pessoas, eu sou a prova viva disso. Pensamento é vida. Então, se a pessoa ela foca naquilo, pensa que você vai ser aquilo, vai fazer aquilo, você vai conseguir. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, você tem que ter a persistência. Você não pode desistir no meio do caminho. Porque as pedras são muitas, não é verdade? E as pedras estão aí de propósito. Deus coloca as pedras de propósito mesmo. É para você ter que desviar, na verdade, e aprender para chegar lá na frente. Eu estou vendo aqui, na Europa, e estou vendo aqui com Espanha muito também, sabe, Thiago? Eu falo assim porque nós estamos fazendo grandes amizades aqui. Eu passei lá uma semana no sul da França, numa cidade chamada Pau, P-A-U, chama-se Pau, perto da Serra dos Pirineus. É uma família de portugueses, é um casal com 2 filhas, e uma é amiga da minha menina,
e nós fomos para lá e passamos o Natal lá, sabe? Você precisa ver que gracinha. E eles são portugueses. E os portugueses, não sei, eu não comentei isso aqui ainda, é um povo fechado, muito fechado. O português não é igual ao brasileiro, Thiago. Engana-se aquele que acha que o povo português é igual ao brasileiro. Não é. O português é muito diferente do brasileiro. Ele ri pouco, ele fala como se tivesse uma batata na boca. Os espanhóis, pra você ter ideia, os espanhóis nos entendem melhor o brasileiro do que o português daqui de Portugal. Eu entendo tá? muito melhor o espanhol do que o português. Muito melhor. Passei Eu tô falando dificuldade em sério. Portugal e na Espanha, tranquilo. Não, se eu mandar para os seus alunos algumas músicas aqui de Portugal, você tem certeza que eles não vão entender nada em música. Tá? Porque eu também não entendo, nem pessoalmente aqui não entendo, mas entendo espanhol. Mas o português a gente não consegue entender. Eles são diferentes no tratamento com as pessoas, eles são muito diretos, né? Muito direto, não tem rodeio, são até meio brutos com relação a isso. Eles são muito diferentes do brasileiro, diferentemente do espanhol. O espanhol ele é muito mais parecido com o brasileiro do que o português. Então, a gente vai aprendendo isso. Então, nós estamos fazendo amigos e vamos perguntando como é que é o sistema de saúde, que da Espanha é muito superior aqui ao de Portugal, tá certo? É um sistema de saúde que é mais barato e melhor do que daqui de Portugal. Para você ter ideia, eu pago seguro-saúde aqui, eu tenho seguro público, tá? Eu tenho a saúde pública, mas a saúde pública não é igual ao Brasil, claro, porque aqui tem pouca gente. Eles atendem perfeitamente, mas se eu precisar de uma questão mais urgente, eu tenho que ir para particular. E eu pago um seguro. E é um seguro barato, tá certo? É um seguro barato. Mas, se você... Eu vou dar outro exemplo rápido para todo mundo que está nos ouvindo. Eu fui fazer um exame de vista outro dia. O exame de vista, ele é feito nas óticas. De comprar, você vai comprar um óculos, você vai fazer o exame de vista. E sabe como é que você faz o exame de vista? Aqui em Portugal, mas todo Portugal é assim. Você entra na ótica e fala, eu quero fazer um exame de vista para comprar um óculos. Eu te dei uma salinha, eles colocam aquelas... Acho que eu nem sei se você sabe disso. Antigamente, se fazia o exame, é o seguinte, a pessoa colocava um óculos assim na sua frente e vinha colocando as lentes. Uhum. Tirava um, colocava outro. Tirava um, colocava outro. Tá bom? Tá ruim? Não tem aquele aparelho que você coloca e já vai mudando automaticamente. Uhum. Eu falei com e chama-se optometrista. Optometrista, é o que se chama aqui, é a profissão. E aí, eles veem o grau que você tem e faz o óculos para você. Eu falei, mas você vai fazer o óculos para mim? Como é que eu vou conferir? Não, para conferir você tem que ir no médico. Você tem que ir ao médico. Mas então eu tenho que pagar uma consulta. Você tem que pagar uma consulta para ir ao médico. Mas você pode pedir um médico de família. Mas o médico de família, para te atender e te mandar para aquele médico especialista, vai demorar 6 meses. E aí eu vou usar um óculos durante 6 meses sem saber se ele está no grau correto? Aí a menina falou, não, o grau está correto, eu sou optometrista. Eu vi que você está enxergando bem com essas lentes aí. Tiago, tem 40 anos que eu não vejo isso. Para você ter ideia. Vou vir aqui em Portugal. Tá? Então, é muito diferente. E a gente vai aprendendo. Mas torno a te dizer novamente, sabe? É você ser humilde, perguntar para um, perguntar para o outro, ser calmo, sabe? E eu acho que o direito é da mesma forma, sabe? É estudar, adquirir o conhecimento e ser humilde e aplicar aqui. Olha é que isso pergunta interessante aí da minha aluna Salas Orcotti. Ó. Ela está perguntando se aí tem esse acesso à judicialização da justiça igual aqui no Brasil. Aqui, se o remédio é caro, você entra com uma ação judicial e busca esse remédio gratuitamente. E ela também pergunta sobre o leito aí, se está sobrando leito disponível de forma gratuita, igual aqui, o acesso ao SUS. Ontem a gente discutiu muito sobre SUS. Tem isso, tem remédio de graça para todo mundo, tem acesso a todo mundo. E uma outra discussão interessante que surgiu ontem aqui, Ricardo, até falei com o Rodrigo, eu estive na Inglaterra em janeiro, e lá eles falaram que lá um cachorro não circula na rua sem seguro. Ninguém abre uma birosquinha sem seguro. Tudo, a banca de jornal tem seguro, todo mundo. Então essa preocupação com o risco, ela é muito grande. E aqui no Brasil, o pessoal não dá muita importância ao risco, principalmente as empresas, né? A gente preocupa com o risco, com seguro de vida,
talvez com seguro de carro, e talvez um seguro de incêndio, mas agora aquele seguro contra... A Vale não estava preocupada com esse risco no rompimento de Brumadinho. E agora, diante de uma pandemia, diante de uma crise econômica enorme, esse risco ele é iminente. Então, como é que é essa análise do risco aí em Portugal e o acesso à saúde, aí, essa judicialização? Se eu procurar a justiça, eu vou ganhar? Tem lei? Enfim. Bom, vamos por parte. Primeiro, os medicamentos que são de uso contínuo hipertensivos, esses medicamentos eles são distribuídos de graça aqui em Portugal, para toda a população, tá? De graça. Os medicamentos em geral, que não são de uso contínuo, eles são pagos, tá? São todos cobrados. Mas quando a receita vem de um médico de família, você imagina, eu vou te dar uma ideia rápida, um medicamento pode custar 15 euros, quando é médico de família ele custa 1 euro, para você ter uma ideia. A diferença é brutal. Os medicamentos são muito baratos aqui em Portugal. Muito barato. Tá? Então, não falta medicamento, tá? Mas tem um detalhe, você não compra nada sem receita médica aqui em Portugal. Nada. Tá? E isso é igual em outros lugares. Inglaterra, França, Alemanha. Você tem que passar obrigatoriamente por um médico. Ou médico particular, ou médico público. Tá certo? Você tem que ter uma receita médica para você comprar medicamento. Você não compra um remédio aqui para dor de cabeça, praticamente, não sei se com paracetamol, um remédio mais forte. Por exemplo, remédio para enxaqueca, o Naramig, por exemplo, que vende no Brasil. Muita gente tem problema de enxaqueca. O Naramig, aí no Brasil, eu não sei mais quanto está custando, mas era caro o medicamento. Aqui ele custa na faixa de 7 euros, 8 euros. No Brasil, acho que custava 40 reais, 50, não sei. 4 comprimidos apenas. Mas para isso, precisa de uma receita médica. Tá certo? Se a receita médica ela vier do público, esse medicamento de 8 euros, ele é vendido a 1,50. Se ele vier de um médico particular, ele custa 8 euros. Os medicamentos são muito baratos. Todo mundo tem acesso a medicamentos aqui em Portugal. Tá? Muito bem. Não, mas o problema não é o medicamento barato. Estou querendo saber do medicamento caro. É aquele medicamento, doença rara, sei lá, o medicamento... Tudo não tem problema nenhum, Thiago. Medicamento para câncer, para questão de tratamento de câncer, de tudo que vem do público, Thiago, é de graça. Okay. É de graça. O governo banca isso praticamente, porque a população não tem como pagar isso. Então, tratamento de câncer... Aí fala agora sobre a prevenção, o risco, e o meu aluno aqui, o Silvério, está perguntando sobre leis trabalhistas. Se você souber alguma coisa, o Silvério é dono de indústria de calçados aí em Nova Serrana, e é uma curiosidade aí, quer saber. Ricardo, vai falando com os alunos ali que eu vou pegar água aqui para mim. Eu mandei um WhatsApp para a Salo aqui, mas ela não deve ter visto, porque ela está acompanhando sua live. Eu só vou buscar uma água e vai falando aí, tá bom? Já volto. Tá certo, vou continuar aqui rapidamente. Leitos estão sobrando aqui em Portugal. Tá? O governo ele decretou e chamou para ele a responsabilidade dos hospitais particulares. Então, todos os hospitais particulares e hospitais públicos estão com leitos separados para poder atender a Covid-19. Não falta leitos aqui em Portugal. Apesar de que, né, os infectados foram muito poucos, né, em relação à população, até agora, mas não falta leitos aqui em Portugal. Agora, falta material. Isso, de fato, falta mesmo. Máscaras, não é? Coisas de oxigênio, que são as máquinas de ventilador de oxigênio, que não é o ventilador simples, é de oxigênio. Isso está faltando no mundo inteiro, na realidade, e está faltando também em Portugal. Mas, em geral, não se falta isso aqui. Tá? As pessoas são atendidas perfeitamente, não existe um SUS igual no Brasil, mas a saúde pública funciona, mas com determinado tempo. Ela não é rápida, nem no Brasil né? Nem no Brasil mas ela funciona, bem diferente do Brasil, mas por conta da quantidade de pessoas. A população é pequena, né? E tem muitos hospitais em Portugal. Mas medicamentos, alguns faltam, mas agora na pandemia, ventiladores e máscaras você não acha. Mas eu, por exemplo, semana passada fui no supermercado perto da minha casa e encontrei luvas para poder vender. Paguei um jogo de 100 luvas, paguei 6,50. Um jogo de 100 luvas plásticas de procedimento, para a gente usar no supermercado. Achei muito barato, para falar a verdade. Não vi problema com relação a isso.
Não existe aqui em Portugal aquela correria para supermercados. As pessoas não aumentam o preço igual aumenta aí no Brasil. Né? Está faltando água, a garrafinha de R$1 passa para R$10. Isso não existe aqui em Portugal. Aliás, não existe nem na Europa isso. Isso não existe. Essa mentalidade não existe aqui na Europa. Tá? Bom, a Sara perguntou uma coisa aí que eu acabei esquecendo. Não, foi o Silvério que perguntou sobre as leis trabalhistas. Ah, sim. Como a mesma coisa, como nos Estados Unidos, como na Europa em geral, não existe legislação trabalhista aqui em Portugal. Nem na Espanha, na França, Alemanha, não existe. Aqui, o que existe são contratos de trabalho, tá certo? Existe uma determinação em Portugal de mínimo de salário mínimo, em vários países, tá? Para poder regulamentar as carreiras em geral, base da administração pública. Administração pública, que rege o salário mínimo para a questão orçamentária dos países. Mas não existe leis trabalhistas aqui. Tá? Se uma pessoa trabalha numa empresa, construção civil, ou numa loja de sapatos, aqui em Portugal não tem isso, né? Mas se tivesse aqui por exemplo, trabalha aí num Carrefour da vida, que tem um Carrefour aqui, tem o Leroy Merlin, o Leroy Merlin que existe aí. Você trabalha lá no Leroy Merlin e for demitido, o governo ele assume até 6 meses de parte do salário daquela pessoa até ela conseguir um emprego. Se ela não conseguir um emprego em 6 meses, o governo continua bancando até mais de um ano um salário mais baixo, mas mantém aquela pessoa. Tá certo? Não no salário que ela ganhava e nem no percentual mais alto, mas no percentual mais baixo, como se fosse 40% ou 35%, me parece, do salário que ela recebia. Do salário mínimo. Do salário mínimo que ela recebia para poder se manter. Não existe lei trabalhista aqui na Europa. Tá certo? Portanto, as demissões aqui, se tiver que haver, não tem tantas, né? Mas também não tem emprego, mas tudo é relação entre patrão e empregado. Tá? Diferentemente da França, que já tem sindicatos fortíssimos. E diferente também da Espanha, porque a Espanha ela é um pouco parecida com o Brasil em termos de estados. Existem estados autônomos que, aliás, é o que está dando problema na Espanha, não sei se vocês estão acompanhando, a Espanha está infestada com coronavírus. Já estão mais de 17 mil mortes, né? Com mais de quase 150 mil pessoas infectadas. Os Estados Unidos está passando, mas já está passando a Itália. Não é? Por quê? Problema de administração. Porque existem os estados autônomos, Galícia, né? A parte lá de Barcelona, a parte de Madrid, a parte do sul, Andaluzia. Então, a Catalunha, há uma briga para o poder, e ali, quem é que manda se deve fechar, se não deve fechar, se deve andar, se não deve andar, tá certo? Não é o rei, né? Não é o primeiro-ministro, digamos assim, né? Aqui da Espanha. Ele, aliás, ele não tem tanta voz ativa aqui na Espanha, em geral. Mas sim a administração central dessas comunidades autônomas, digamos assim. Né? É um sistema muito diferente que nós não temos no Brasil. Não é fácil de entender, tá certo? Mas eu acho perigoso de as pessoas tentarem dividir a Espanha. E é uma briga muito grande aqui, eu vejo todos os dias nos jornais. Eu vejo muito o canal da espanhol aqui, né, porque a gente é acostumado também. O espanhol ele é fácil, mas em alguns lugares não é tão fácil. Nós temos um lugar aqui em cima, Tiago, não sei se os alunos conhecem, que chama... Ai, meu Deus. No norte aqui da Espanha, tem uma região que ela fala uma língua completamente diferente do espanhol. Basco. País Basco, exatamente. Um País Basco. Nós passamos lá... Bilbao é a capital de lá do País Basco. Bilbao é a capital. Mas nós temos uma partezinha antes que a gente ficou lá 3 dias, sabe, nessa cidade, e as pessoas falam espanhol. Mas se você andar na rua... Não, Andorra está bem lá para baixo. Está bem lá para baixo. Bem mais para cá. Luiz saiu daqui, eu esqueci o nome da cidade, me falhou o nome da cidade. Ô, Tiago, as placas, você não consegue ler nada na rua. Nada. Parece que está nem na Alemanha. É pior do que o alemão, para você ter uma ideia. A Catalunha é assim também. Eles se acham diferentes. E o espanhol, ele é diferente. Né? O espanhol lá de Sevilha, lá de baixo, é diferente daqui da Catalunha, é diferente daqui da
da Galícia, por exemplo, é um lugar muito fácil, né, de você entender, de se comunicar com as pessoas. É maravilhoso. Mas, enfim, eu acho que o Brasil, assim, Thiago, em relação a esses países da Europa, eu vou sinceramente, se ele não fosse essa corrupção e essa briga com esse poder enorme, a ingerência muito grande do judiciário, do legislativo, no executivo, o Brasil é um país maravilhoso. Um país maravilhoso. Pena que está essa confusão e a questão da criminalidade. Eu vejo aqui, todo mundo fala, né? E eu fico chateado com isso. Ah, você veio de Brasil para cá porque você veio corrido de lá? Você veio corrido. Todo mundo fala, você está fugindo do Brasil, né? Eu falei, não, não vim fugindo do Brasil. Não, mas lá é porque dizem que você não pode sair na rua com o celular, porque você é assaltado. Você é assaltado todo. Assalto, tem que ficar dentro de casa, não pode nem sair de carro. Eu falei, não, gente, não é dessa forma. Não é dessa forma. Porque aqui não existe isso. Né? Você deixa um negócio lá uma máquina fotográfica em cima de uma mesa, que você sai, vai lá, volta, passa meia hora, volta, a máquina está lá, pô. Tá certo? Ninguém vai levar a sua máquina. Para que vai levar? Não tem cabimento isso. Né? Então, é diferente, é uma cultura diferenciada. Mas em termos de tecnologia, por exemplo, vou lhe dar outra. Dentistas, por exemplo. Do Brasil está muito mais na frente do que aqui. Os dentistas no Brasil. Porque aqui são médicos dentistas. A pessoa faz medicina e no último ano ela faz cadeiras de odontologia. Ela não tem 4, 5 anos de odontologia aqui. Então, os dentistas, eles não são bons aqui em Portugal. Já são caros e não são bons. Sabe? Eu acho que o Brasil está adiantado em muita coisa. Se você pegar um hospital Albert Einstein, em São Paulo, os hospitais do Brasil, os bons hospitais estão muito na frente daqui de Portugal. E daqui da Europa, tá certo? Porque o Brasil ele traz tudo dos Estados Unidos. Ele incorporou a cultura americana da realidade, né? E a tecnologia americana. E aqui eles são anti-americanos. Bom, nós estamos saindo da área do direito, né, Thiago? E nosso tempo está acabando também, Ricardo. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos cortar aqui. Então, vamos encerrar aqui, Ricardo. Queria te agradecer, cara, imensamente. Você deu uma aula para a gente aqui, não só de direito internacional, penal internacional, constitucional, consumidor, trabalhista, moral, ética. E, poxa, a gente só tem a agradecer. Espero que, numa oportunidade aí, você possa ir até Nova Serrana e dar essa palestra para a gente pessoalmente, ou quem sabe a gente, em uma outra oportunidade, faz uma live grande mesmo, com outros recursos tecnológicos mais propícios também, lá na Faculdade de Nova Serrana. Para mim, volto a dizer, Ricardo, eu tenho você como um pai mesmo, entendeu? Para o direito, todo mundo precisa de um padrinho mesmo do direito para ir abrindo as portas. E você foi essa pessoa que me abriu várias e várias portas. Tenho um enorme apreço por você, eu tenho um carinho todo especial e te agradecer assim, imensamente mesmo por ter aceitado falar com os nossos alunos lá de Nova Serrana e poder contribuir um pouquinho com seu conhecimento aí, que é vasto mesmo. Tá bom, Ricardo? Obrigado mesmo. Tchau. Bom, vou te agradecer também, claro. A gente está à disposição para trabalhar talvez um pouco mais na parte técnica do direito, quando você acha que vale a pena fazer isso, né? Tiver um tempo propício para isso. Sobre as questões técnicas, né, de júri da área criminal, você também conhece bem, né? Que seria mais específico, na realidade, né? Essa foi a primeira vez, né? E eu quero agradecer ao Thiago, você também, para mim, é meu menino, né? Já não é mais menino, não é, Thiago? Agora virou um advogado muito bom e você está de parabéns, porque você conseguiu alcançar aquilo que, né, Thiago, ter um bom escritório de advocacia e aí em Belo Horizonte e ser coordenador de um curso de direito que não é fácil, não é verdade? Então, você está de parabéns. Eu quero agradecer a todos que entraram aí na live, principalmente aí o próprio Luiz Gustavo, né, que para mim é um amigão, muito amigo meu também, tanto quanto você, né, Thiago? E está à disposição. Eu acho que eu não nominei nomes aqui das pessoas que me ajudaram esse tempo todo na minha vida, de defensoria pública, sabe, de amigos meus em Belo Horizonte, porque eu acho que eu podia incorrer em falhas, né, e deixar algum para fora. Mas eu não tenho dúvida que isso aí foi excelente, sabe, Thiago? Foi uma primeira oportunidade
e aqui nós temos um fuso horário de 4 horas, né, por enquanto no horário de verão, mas depois reduz para 3. E aí nós estamos à disposição, foi muito bom, de fato mesmo. Você, Tiago, está de parabéns. Você